Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que Deus levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf, e Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei, e Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo, no grupo de famílias de Coate. Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana.
Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazéias. E Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anze. Anze era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. E Zadok foi pai de Aimás. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Líbna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. E isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon,
foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas, para nelas morarem, cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais falamos antes, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam, no território de Efraim, as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos, que ficava na região montanhosa. Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer, Masal, Abdom, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Issacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos.
Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onre, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos: Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eliada. E Eliada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ézer e Eleade e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, ele teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzem-Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Azer.
ele foi pai de 4 filhos: Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Éber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Éber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os descendentes de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A 1/3 parte do mar virou sangue,
Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Apocalipse, capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta. E eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo. E dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles
era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. E isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse, capítulo 10. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol
e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha o livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo. Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Provérbios, capítulo 27. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se vocês tiverem dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão.
Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. O homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família, e também para suas empregadas.